Resolvi me aproximar ainda mais e então o círculo pareceu se abrir um pouco, me permitindo ver além das pessoas. Havia muito sangue no asfalto, grandes poças que se avolumavam rapidamente. Uma coisa corpulenta corria sobre o líquido espesso, de um lado para o outro, espalhando pegadas rubras por toda a parte, no interior do círculo, como uma fera acuada, um terrível tigre assassino enjaulado e colérico. Mas algo na própria essência do ar da noite parecia indicar que não era mesmo um animal comum que ali estava e não estava só. Havia algo que ele arrastava consigo de um lado para o outro como um cão que carrega uma presa batida entre os dentes. Ao menor sinal de movimento das pessoas, o vulto avançava como para atacar. Duas mulheres armadas de potentes carabinas saíram da minha frente, estavam chorando copiosamente. Aproveitando a deixa para me aproximar definitivamente do interior do círculo, me espremi contra as costas de alguns velhos caçadores locais famosos que ali estavam de olhos arregalados e tremendo. Vi uma coisa que nunca mais quero ver e que mudou toda a minha vida. O barulho lamentoso da multidão era assustador e eu mesmo senti sair de meus pulmões um grito incontido de pavor e repulsa enquanto calafrios violentos percorreram todo o meu corpo fazendo minhas pernas arquearem involuntariamente. Havia uma criança jazendo no chão ensanguentado. Seu corpinho branco estava despido e seus cabelinhos loiros e encaracolados estavam encharcados de um sangue negro e espesso que brotava borbulhante de seu crânio esfacelado. Oh, meu senhor! Nunca mais esquecerei a visão de seus olhos azuis arregalados, mas sem vida, o olhar de terror e de súplica que, por certo, foi o último emitido antes do golpe que eliminou sua vida inocente. Não podia ter mais que 10 anos aquela criança e uma de suas mãozinhas pálidas estava erguida como num último movimento para pedir ajuda. Os dedinhos avermelhados, rígidos e espraiados, traziam minúsculas unhas quebradas. Ao seu lado, sentado como um alucinado cão de guarda, estava um homem nu, de aparência feroz, anormal. Quase não podia ser reconhecido por muitos dos presentes devido à quantidade repugnante de sangue em seu rosto e aos pedaços de carne e ossos enredados em seus cabelos compridos. Seus olhos rodavam nas órbitas e deixavam à mostra a parte branca do globo ocular. De repente voltavam ao normal e exibiam uma coloração amarelada como a dos olhos das feras. Suas mãos, postas no chão com vigor, arranhavam o asfalto e deixavam nele profundas marcas de garras que eram afiadas e compridas como se nunca na vida estivesse aparado. Soltando vapores brancos no escuro, aquela criatura rosnou novamente, seu hálito fétido invadiu o ar frio da madrugada, fazendo a multidão recuar outra vez. Ela estampava no semblante uma careta insana e zombeteira, uma espécie de sorriso maquiavélico de cuja boca uma substância avermelhada gotejava e escorria pelo queixo comprido, descia pelo peito arquejante e ia se espalhar no chão ao seu redor. Todo o seu corpo volumoso emanava um vigor sobrenatural, como se a qualquer momento ele pudesse simplesmente saltar e estraçalhar todos ao seu redor. Em meu horror, onde um torpor dominava todo o meu ser, envolvendo-me num estado onde o desmaio parecia ser a próxima etapa, ouvi novamente a mulher gritar atrás de mim: "Matem! Matem! Ele está devorando minha filha! A cabeça dela! A cabeça dela!" Alguém mais próximo de mim apoiou-se em meus ombros e gritou em direção ao centro do círculo: "Demônio! És um demônio!" A coisa agachada rosnou, mostrando os dentes que brilharam sob a luz das lanternas e sirenes. Oh, meu Deus! Eles não eram os de um homem. Eram presas afiadas. Presas de animal. E, quando a boca escura se abriu para gritar, todo o maxilar pareceu se alongar, dando ao rosto furioso um formato afunilado como o dos cães. Deus me perdoe, mas durante o movimento da cabeça acho que vi suas orelhas assomarem do meio dos cabelos desgrenhados e elas eram finas e compridas na parte de cima. À medida que o tempo passava, as pessoas e os ânimos se exacerbavam ainda mais. Alguns, com os nervos em frangalhos, caíam no chão com tremores e fraquezas nas pernas. Alguém gritou de longe: "Atire logo nesse bicho! Atire! Atire! A criança já está morta!" Mas outro respondeu que deveriam tentar pegar o cadáver primeiro. E tudo o que se dizia com relação à coisa na estrada era respondido com berros violentos por ela. Em dado momento voltei-me para trás,
pois a ausência dos gritos da mãe da menina finalmente me chamou a atenção. O carro em que viera estava de portas abertas e um pequeno grupo de pessoas estava lá ao lado do homem que a acompanhava. A mulher desmaiara. Uma súbita agitação na multidão me fez voltar à antiga posição. A criatura não estava mais onde estivera. Ouvi armas de todos os tipos sendo engatilhadas. Gritos de horror se espalharam novamente pela noite escura e vieram então os primeiros tiros seguidos por uma saraivada que jamais deixei de ouvir em todos estes anos. De início não soube para onde olhar além da estrada. O corpo da criança havia desaparecido. Foi o rastro deixado por seu sangue que me reorientou. Entre as duas árvores enormes que ficavam na margem esquerda do asfalto, envolta por uma cortina de fumaça de pólvora, estava a coisa homem parada, mais alta do que eu havia imaginado. Ela segurava com suas garras o corpo da menininha e o sacudia de um lado para o outro tentando arrancar pedaços com a boca e as grandes presas. As balas que a atingiam não a derrubavam. Os homens da polícia estavam atonitos e gritavam por reforço nos rádios das viaturas. Meu estômago revirou quando o monstro, com os dentes cravados ao pescoço da criança morta, abocanhou-o tão violentamente que conseguiu parti-lo com um som terrível de ossos e pele se rompendo. O sangue jorrou escuro sobre sua cara medonha e ele separou a cabeça do corpo como se faz com uma boneca de plástico. Homens e mulheres, enlouquecidos de pavor, avançaram para a coisa disparando seus projéteis trêmulos, alguns outros que estavam mais distantes, apossando-se de qualquer arma que encontrassem à mão, correram com fúria assassina em sua direção. Zacarias Laver passou por mim com um revólver e seu olhar era o de um homem louco. Os tiros ecoaram na noite. A cerca de madeira da fazenda mais próxima foi destruída pelo horror que seguirá para os campos iluminados tenuemente por uma lua mortiça e encoberta. Atrás dela iam aqueles que habitavam a região e os cães faziam uma algazarra que aos poucos se ia tornando maior que os estampidos de armas de fogo e os berros da besta humana que há pouco estivera tão perto de mim. Sozinho em meio a todo o sangue da pobre criança que banhava o asfalto, e aos soluços de choro das mulheres que ficaram a cuidar dos pais da menina, me abaixei próximo ao corpinho largado entre as árvores na margem da estrada, mas não pude mais fitar seu semblante pois a coisa havia levado consigo a cabecinha branca de olhos azuis. Depois me ergui com dificuldades e fui até o carro dos pais. O homem estava em pé ao lado da mulher desmaiada no banco do motorista. Eu o olhei nos olhos e devo ter lhe devolvido o ar de espanto com que ele me olhara ao chegar porque, sem que eu dissesse nada, ele veio a mim e falou com uma voz oprimida e trêmula. Eu te conheço. Sempre te vejo passar por esta estrada. Saiba que aqui guardamos nossos segredos. Ele então lançou um olhar de profunda tristeza ao corpo de sua filha jazendo na estrada e continuou. Hoje, às 7 da noite, este animal invadiu nossa fazenda. Matou os cães e devorou quase todos os porcos. Depois entrou pela janela do quarto de nossa menina e a arrastou para a mata. Fomos nós que chamamos todos os vizinhos para juntos adentrarmos estes pântanos encharcados à procura de nossa garotinha e da abominação que a levará. Não é a primeira vez que ele aparece saído sabe-se lá de onde nesta terrível floresta que nos cerca. Todos por aqui já sabiam do perigo que nos rondava, mas nunca se pensou que ele pudesse atacar as pessoas nas casas. No início ele se contentava em roer as carcaças dos cadáveres do velho cemitério dos padres e as dos criminosos enterrados nos fundos do prédio abandonado do velho presídio, mas, depois, passou a rondar as fazendas querendo os nossos animais. E nossos filhos pequenos. Sabe-se lá quantos meninos e meninas ele devorou antes de nossa filhinha esta noite. Devíamos tê-lo caçado e matado antes que adquirisse gosto pela carne de crianças. Não o fizemos até hoje pois amamos todos que aqui vivem, e os respeitamos. Agora tivemos que caçá-lo de qualquer jeito. É o preço que pagamos por nossa consideração. O homem transtornado voltou a olhar para a floresta próxima respirando com tamanha dificuldade e tremor nervoso que meu coração se encheu de pesares ainda maiores do que os que já sentia. Foi somente depois de alguns segundos de reflexão que ele, num tom de devastadora angústia, continuou. Só o que me reconforta é que minha menina não sobreviveu e por isso sei
tenho certeza que ela nunca estará a correr estes campos de madrugada. Dito isso, ele se afastou e andou lentamente em direção ao corpo decapitado e exangue de sua filha, onde se ajoelhou como a rezar e chorar. Olhei a escuridão em volta, imaginando onde estariam as pessoas e a fera. O silêncio a tudo dominava e não se podia mais ouvir nenhum resquício da algazarra de outrora. Onde estariam? No fundo das matas e pântanos escuros que assolavam a região? Estariam com a besta sob a mira de suas armas ou estariam sob as garras da fera demoníaca que perseguiam? Não quis mais saber. Montei em minha bicicleta e parti dali o mais rápido que pude. Mudei-me uma semana depois para o outro lado do país, o litoral. Não avisei ninguém de minha partida e nunca dei notícias de meu paradeiro, nem mesmo para minha família que, transtornada, deu-me como morto após procurar-me até mesmo no exterior. Em nenhum momento me preocupei com eles e com sua segurança, confesso. E sei que minha vida está se abreviando também pela culpa que sinto. Foi por este motivo que voltei à região, 20 anos depois, superando o medo e o trauma para estar com minha prima, cuja lembrança talvez tenha me livrado da total demência durante os anos de exílio, e para reencontrar, mesmo que brevemente, aqueles parentes que ainda viviam. Até hoje, passados 40 anos, jamais falei com ninguém a respeito do ocorrido na noite de 25 de dezembro de 1975, nem mesmo com Paula, com quem me casei e que apenas suspeitou do horror que vivi. Porém, depois que minha esposa partiu deste mundo, me deixando só com minhas tétricas recordações, busquei de todas as maneiras informar-me sobre as possibilidades da existência real de criaturas indizíveis através de livros e artigos de doutores estudiosos de todo o mundo. Nunca consegui chegar a uma definição plausível ou sequer aceitável sobre o que poderia ser a fera, apenas conjecturas terríveis e pavorosas, suspeitas de que naquela noite eu e aquelas pessoas tivemos um terrível contato com algo que deveria habitar tão somente os pesadelos mais primitivos do homem. Por isso resolvi escrever toda a história antes que me alcance a morte que já não tarda, para que aqueles que lerem estas páginas saibam do mal que se escondeu um dia nas estradas e campos escuros de uma região rural deste país e que, desde que eu nunca soube o que realmente lhe aconteceu, ou o fim que lhe deram, ainda pode perfeitamente estar a se esconder.